Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 1 ao 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, a Deus, de abrirmos a Tua palavra, de podermos ouvir a Tua voz com liberdade, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus, neste instante, pela Tua direção, pela Tua bênção, ó Deus, sobre todos nós que vamos ouvir esta reflexão, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor desperte, ó Deus, o nosso espírito, que o Senhor nos dê sabedoria para nós entendermos a Tua verdade. Gera, Deus, um avivamento nos nossos corações, ó Pai, pela compreensão das Tuas Escrituras nesta noite, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos dizer que por trás de um sorriso pode existir um coração amargurado e que esteja passando por grandes e profundos sofrimentos. Porque nem sempre aquilo que as pessoas expõem, que elas mostram para nós, é aquilo que realmente elas estão passando no seu interior. E eu me lembro que quando eu assistia a alguns filmes na minha infância, eu sempre observava os personagens que eram engraçados, que eram divertidos, e que na minha mente jamais passou que aquele personagem, aquele que estava por trás daquele personagem, pudesse estar passando por um grande sofrimento. Os filmes, talvez os irmãos se recordem, são Jumanji, Patch Adams, o filme Jack, o filme Flubber, ou talvez o mais conhecido da nova geração, Uma Noite no Museu, onde ele teve uma grande participação também. O ator Robin Williams interpretou vários papéis nestes filmes com maestria. Ele transmitia alegria, ele transmitia diversão, quando, pelo menos ao me recordar dos momentos que eu assisti esses filmes há muitos anos atrás, mas isso passava. Eram filmes interessantes. Diziam então aqueles que trabalharam com ele que ele era brilhante, pela sua capacidade então de interpretar, de dar vida aos personagens com excelência.
Porém, apesar de tudo isso, de toda a fama que Robin Williams alcançou, de todo o sucesso dos filmes dele, principalmente na década de 90, por trás da sua desenvoltura, por trás de toda esta alegria, por trás dos seus sorrisos dele, de quem ele arrancava, existia um homem então que estava sofrendo muito. Havia uma grande luta, e por isso em 2014, Robin Williams tirou a própria vida. Apesar de toda aquela alegria que ele tentava passar para as pessoas na interpretação dos seus personagens, ele estava enfrentando uma profunda depressão e um quadro de ansiedade muito grave, além de outros problemas neurológicos que ele acabou desenvolvendo. Isso tudo então somado acumulou dentro dele as batalhas que ele tinha na sua própria mente e o levou a desejar e a tirar a própria vida. O que pode levar alguém a desejar a morte? O que vocês poderiam nos ajudar hoje? Nós já falamos um pouco sobre esse tema algumas quartas-feiras atrás, mas o que você pode nos acrescentar nessa noite? O que leva alguém a desejar a morte? Insatisfação, muito bom. Nossa. O abandono, né? Talvez já houvesse outras situações, mas o abandono foi a gota d'água ali, né? Sim, um acúmulo, né? O que mais nós poderíamos pensar que leva alguém a desejar a própria morte? Oi? O desespero, né? Diversas circunstâncias que a pessoa pode se encontrar. O que mais poderíamos pensar? Orgulho, né? Tem uma posição, status, de repente ele pode perder tudo isso e acha que deveria ficar daquela forma. Isso, e aí ele acaba entrando, né, numa situação de tristeza. Mas alguém tem alguma opinião, gostaria de compartilhar? Excesso de exposição, vergonha, é sempre algo extremo, né? Que a pessoa já está passando por alguma dificuldade, talvez tenha procurado isso, né, para uma atenção, um reconhecimento, não alcançou, e isso aí gerou então dentro dela todo esse desejo. Essa pergunta nós já trabalhamos quando nós falamos um pouco sobre Jó, né? Quando falamos sobre Jó, do seu sofrimento, diante de tanta perda que ele teve, ele desejou também que não houvesse nascido, né, não tivesse mais a própria vida. Mas o que nós vamos focar nesta noite não é especificamente sobre a pessoa, vamos falar sim sobre este personagem, grande personagem que a palavra nos traz, mas mais voltado para como cuidar dessas pessoas. Como nós lidamos com aqueles que estão passando por uma depressão profunda, por pessoas que talvez cheguem próximo de nós e digam que querem tirar a própria vida, que estão cansados, que já não aguentam mais, independente das circunstâncias, porque nós precisamos então falar um pouco sobre isso para aprender a lidar com essas pessoas e ajudá-las. Porque então nós vamos falar sobre este personagem que é Elias. Vamos observar as causas do que levaram, né, o que levou Elias então a pensar sobre isso e como é que isso foi tratado, como é que ele conseguiu sair dessa circunstância. Então o texto, no capítulo 19, no versículo de número 4, ele diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio,
e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias então está vivendo dias angustiantes. Há uma causa que vai fazer ele desejar então a própria morte, neste momento aí debaixo desta árvore, deste zimbro. O que é que levou Elias a desejar a própria morte? O que é que fez Elias chegar a essa circunstância? Para nós podermos responder isso, nós vamos olhar então todo o contexto do que estava acontecendo com Elias, o que aconteceu então alguns capítulos antes. No versículo de número 1, você observa então dois personagens, que se você tem o costume de fazer as leituras dos textos históricos, são personagens bastante conhecidos, né? Nós temos aqui o rei Acabe e nós temos a famosa Jezabel, sua esposa. Acabe, que nós vemos no capítulo de número 16, era filho de Onri, rei de Israel. Este, quando morre, então deixa o reinado para o seu filho. E Jezabel é filha do rei dos Sidônios, e ele se casa com Jezabel, e essa passa a influenciar Acabe em diversos momentos do seu reinado, não é? Nós sabemos que Jezabel, então, por ser filha do rei dos Sidônios, ela não adorava ao Deus de Israel, mas ela adorava a Baal. E esta foi uma das grandes influências que ela trouxe para Acabe e para o seu reinado, além de fazer com que ele satisfizesse todos os desejos dela, independente do nível então que ele tivesse. Se ela odiava fulano, se ela odiava este grupo, ela então fazia com que Acabe então mandasse o seu exército para os matar. E por isso, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, no versículo de número 13, nos mostra o que Jezabel estava fazendo. Alguns irmãos podem ler para nós, por favor? Capítulo 18, versículo 13 apenas. Isso, então nós temos aqui a presença do servo Obadias, servo do Senhor, que está contando ao profeta Elias, quando este está indo em busca de Acabe, ele está dizendo: Jezabel está matando os profetas do Senhor. E Obadias, então, ele é usado por Deus neste momento para esconder alguns, para que eles não morressem nas mãos desta mulher, né? Como o texto mostra, ele escondia aí de 50 em 50 nas covas, nas cavernas, e alimentava eles como eles conseguiam. Neste momento, Elias está ouvindo isso. Elias está recebendo esta notícia de que existe esta mulher, terrível mulher, né, que não adora ao Deus verdadeiro e tem ódio, está irada contra os profetas do Senhor e está tentando tirar as suas vidas. Quando Obadias se encontra com Elias, ele diz: você tem certeza que você quer se encontrar com Acabe? Porque eles estão tentando matar vocês. Estão tentando matar os profetas do Senhor. E Elias, naquele instante, com muita coragem, com muita ousadia e com muita fé, ele insiste. E ele pede então para que ele fosse apresentado a Acabe naquele momento. Então é um homem muito corajoso, ele chega diante de Acabe, nos versículos 17 e 18, e Acabe o confronta, ele diz: então é você, Elias, o perturbador de Israel? E ele então, com toda a sua força, ele responde: não sou eu que estou perturbando, mas é você. É você, rei Acabe, que está perturbando a mim e a todo o povo do Senhor, porque deixou os mandamentos de Deus e passou a seguir os Baalins. Então Elias pede, o famoso trecho que nós conhecemos, ele pede então que Acabe conduza todos os profetas de Baal para eles mostrarem quem realmente era o verdadeiro Deus. E o texto mostra para nós que ali iriam se juntar então 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo de Azerá.
a continuação do texto. Eles se reúnem, os 450 profetas de Baal, eles clamam a Baal, eles se mutilam para chamar a atenção do Deus deles. E como está Elias nesse momento? Corajoso, com muita fé. Chega a zombar dos 450 homens que estão buscando a atenção de Baal, diz para eles: por acaso o Deus de vocês é surdo? Ou Deus de vocês está dormindo, que não está respondendo ao clamor de vocês? Então veja a coragem que Elias tem aqui. E aí, quando ele clama ao Deus de Israel, o Senhor então faz descer fogo sobre o holocausto, ao ponto então de secar toda a água que até estava em volta daquele holocausto que haviam então feito, né, um pedaço, cavado um pedaço e colocado água em excesso, e o fogo consumiu toda aquela água. É interessante de nós vermos então o que aconteceu nesse momento, porque o que é que gerou o desejo de morte em Elias? Quando nós chegamos neste momento, nós podemos identificar uma das causas, que é a própria expectativa que ele tinha. Porque você vê que quando cai fogo do céu, consome todo o holocausto, o povo que estava presente reage. Versículo de número 39 do capítulo 18 diz: o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa é a expectativa de um profeta do Senhor. Que todas as pessoas que estão ouvindo as suas declarações, elas reconheçam que o Senhor é Deus. Que elas saibam que aquele que está ordenando, que aquele que está demonstrando todo o poder, é o único Deus verdadeiro. E esse povo faz isso. Eles reconhecem que o Deus de Elias, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Mas nós vemos que somente eles reconhecem. Ou seja, quando Elias recebe uma mensagem da parte de Jezabel, ele percebe que nem todo mundo havia reconhecido o Senhor, o Deus de Israel, como o único Deus verdadeiro. Capítulo 19, vamos voltar lá no versículo de número 1. Então Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Ou seja, ele chegou para ela como aquele que a obedecia, porque ela era aquela que tinha autoridade sobre Acabe e direcionava o seu reinado. Ela influenciava. Então ele chega e começa a fazer toda uma fofoca para Jezabel e conta: olha o que Elias fez. Olha como ele nos afrontou. Olha o que ele fez com os profetas de Baal, porque no versículo 40 diz então que Elias mata os 450 profetas de Baal. E ele conta isso para Jezabel. E ela reage. Versículo de número 2. Se já não bastasse a ira que ela tinha dos profetas do Senhor, versículo 2, ela ainda com mais ira de Elias, ela manda um mensageiro até ele. E este mensageiro então diz a Elias que o desejo de Jezabel é que ela fosse morta se naquele dia ela não conseguisse então fazer a mesma coisa com Elias do que ele fez com os 450 profetas de Baal. Elias, na hora que ele recebe aquela mensagem, ele consegue observar que nem todo mundo que viu o que Deus havia feito reconhecia o Senhor como o único Deus verdadeiro. Inclusive Acabe e Jezabel, eles continuam idólatras, eles continuam adorando a Baal. Então nós vemos que há uma frustração muito grande na vida do profeta nesse instante. Uma das causas que vão levar ele então a ter um episódio de depressão profunda, que vão levar então ele a reagir. E como Elias, que era um grande profeta do Senhor, qualquer um de nós está sujeito a passar por uma decepção, a passar por uma frustração, não é? Como nós colocamos alguns dos exemplos aqui, isso nos levar a uma depressão profunda, a um sentimento de tristeza tão profunda que talvez alguns desejem a própria morte. Alguém gostaria de comentar alguma questão até este momento, até este ponto?
As decepções, então, podem nos levar a essas reações, né? Reações inesperadas. Quem imaginaria que o grande e corajoso profeta Elias iria reagir, então, da maneira como ele reagiu? O que ele fez? Ao receber aquela notícia, ele logo, temendo pela sua vida, o texto mostra então que ele deixou o seu moço, aquele que o acompanhava para o servir durante todos os momentos, e ele então foi ao deserto. A caminho de um dia, o texto nos mostra então que ele encontrou esta árvore, o zimbro, se encosta no zimbro, e ali então ele deseja a própria morte. A partir desse momento, nós vamos observar o texto nos mostrar quais as outras causas que Elias então, que levaram a Elias a desejar a própria morte, a ficar nessa circunstância, mas também vai nos ensinar como nós devemos cuidar de uma pessoa que está passando por esses problemas, por uma pessoa que desenvolve esse tipo de postura, porque nós vemos então que há uma mudança no cenário. Não há mais apenas Elias neste deserto. Nós vemos que ao agir de Deus, a graça de Deus começa a surgir na vida de Elias, neste momento de maneira mais visível, para que ele possa então ser tratado. Então veja só qual é a primeira coisa que acontece a partir do versículo de número 5, na vida de Elias. Quem aparece para cuidar dele? Um anjo. O que esse anjo faz com ele? O que ele pede para Elias fazer? Levante-se e coma. Interessante nós observarmos este trecho, porque Deus está agindo para conduzir a Elias, que está desejando a própria morte, conduzindo ele para que ele possa entender a sua situação, e ele possa então ser curado, ser tratado pelo Senhor. Então veja, há uma preocupação da parte de Deus com Elias, porque este anjo foi enviado por Deus, com relação ao seu estado físico. Nós não sabemos aqui, o texto não diz com toda a clareza para nós, se ele não estava comendo, mas provavelmente a sua parte física estava debilitada. Ele ficou aqui pelo menos um dia caminhando até o deserto, até chegar então debaixo desse zimbro, mas ele estava precisando se alimentar. Ele come, ele observa que tem toda aquela comida. O texto não mostra para nós se foi o anjo que fez, se aquilo apareceu de forma milagrosa, como o maná apareceu no deserto. Não dá para nós sabermos esses detalhes, mas existe comida ali, existe água para este servo do Senhor. Ele come, bebe e dorme. Olha como é interessante nós observarmos esses detalhes, porque o texto está mostrando para nós, Deus está cuidando de Elias com amor, mas ele não está neste momento confrontando Elias, porque ele não está agindo com confiança em Deus. Ele não está olhando para o Deus que acabou de fazer descer fogo do céu e consumir todo aquele holocausto. Ele não está agindo com a mesma fé daquele Elias que confrontou o rei Acabe, ao dizer, não, é você quem está zombando do Deus Todo-Poderoso que te chamou para servi-lo. Mas Deus está cuidando dele com amor, com sabedoria e com cautela. Ele está direcionando ele. Há uma preocupação com relação ao alimento e o descanso de Elias. Porque a alimentação correta e o descanso proporcional são fundamentais para nós. Deixe de se alimentar e deixe de dormir, que você provavelmente vai reagir de maneira negativa. E isso pode então conduzir alguém que já não está passando por circunstâncias favoráveis a ficar ainda pior, a desenvolver ainda pensamentos como estes, que Elias teve, pensamentos depressivos até de não desejar mais viver, porque ele está fraco, ele não tem
estrutura física para continuar a sua vida e a sua jornada. Podem ser agravantes numa situação em alguém que está passando por dificuldades. Então Deus começa tratando o aspecto físico de Elias. Ele manda que ele se alimente, que ele se levante, ele faz isso e ele dorme. E mais uma vez o anjo volta e fala: alimente-se e coma, porque o caminho ainda vai ser longo. Então veja como é importante nós cuidarmos de todas as áreas de nossas vidas. Nós sempre falamos aqui que as pessoas que estão passando por depressão, elas precisam urgentemente cuidar da sua vida espiritual. Nós não retiramos isso em momento algum. Mas não é só da espiritualidade que nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar da nossa mente, do nosso psicológico. Precisamos cuidar também do nosso físico. Nós não podemos abandonar nenhuma área da nossa vida, porque senão elas podem auxiliar para agravar aquilo que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos cuidar então de todas as partes para nós então encontrarmos aí a solução e sermos tratados e sermos curados da melhor forma. Alguém gostaria de trazer algum comentário para nós, tirar alguma dúvida sobre este trecho? Vamos continuar o texto. Então, ele diz para nós, o anjo falou a Elias naquele momento: levanta porque o caminho é longo. E no versículo 8, que foi o último que nós lemos nesse trecho, ele se levanta. E ele então vai em direção ao monte de Deus, e a força do Senhor, a restauração de Deus foi grande ao ponto de ele agora, aquele que estava desejando a própria morte, desistindo de lutar, foi capaz de caminhar 40 dias e 40 noites até chegar àquele local, entrar em uma caverna e ali então passar a noite. Mas é Deus quem está tratando Elias e nos ensina a cuidar daquelas pessoas que estão passando por depressão, que estão passando por um sofrimento, que estão precisando de atenção. E ele então pergunta a Elias: o que é que você está fazendo aqui? Deus dá a oportunidade de Elias falar, de Elias externalizar tudo o que está dentro dele, para que ele possa então ser direcionado, para que ele possa ser tratado. E Elias então começa a colocar tudo para fora, e coloca outras causas que somadas naquele momento fizeram ele chegar àquele momento de depressão profunda. Ele diz então no versículo de número 10, eu fui zeloso, eu servi ao Senhor, eu cuidei então de obedecer ao Senhor, mas os filhos de Israel não. Eles abandonaram a aliança, derrubaram os seus altares e mataram ainda os profetas do Senhor. Ele está então dizendo nesse momento que ele está sozinho. Ele acredita que não há mais ninguém para caminhar junto com ele. Ele acredita que todas as pessoas de Israel abandonaram a Deus, e os profetas que sobraram foram mortos por Jezabel. Então, ele agora que está sozinho, apesar de todo o zelo, de nada adiantou, porque estão procurando tirar a sua vida. Então veja, somaram-se outras coisas na mente, no interior de Elias, que agora ele está colocando para fora. E Deus está ouvindo. Deus está deixando Elias falar. Veja como Deus age com sabedoria neste momento, tratando ele da maneira como ele precisa ser tratado. Muitas vezes quando nós nos encontramos com alguém que está passando por depressão, a pessoa diz, estou depressiva, eu estou sofrendo isso, eu estou desta maneira, eu estou muito triste, estou abalado. Ou a pessoa chega a dizer para nós, chega a externalizar que ela não quer mais viver. Nós não queremos ouvir as suas causas, nós não queremos ouvir o que está passando com essa pessoa. Nós logo falamos para ela: como é que você pode fazer isso? Somos os juízes, né? Não, você não pode estar assim, olha a sua vida, olha como você está. E nós então não sabemos agir com amor, com paciência e com sabedoria para direcionar essa pessoa da maneira correta
E muitas vezes, por causa disso, somos aqueles que auxiliam a agravar a situação que aquela pessoa está passando. Porque não demos ouvidos, porque não tivemos um tempo para acompanhar, para dar atenção para essa pessoa, para que ela pudesse então ser tratada. Como é que Deus está agindo? Como é que Deus responde para Elias então, neste momento? Nos versículos 11 e 12, um trecho bastante conhecido, diz então Deus a Elias: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo-lhe, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Veja que interessante, então, Deus está tratando Elias. E a resposta de Deus para Elias é: eu estou com você em todos os momentos. Porque parecia então que Deus só estaria com ele se o fogo descesse do céu, como tinha acontecido pouco tempo antes, quando Deus então queimou tudo aquilo que estava naquele holocausto. E então Deus faz mostrar para ele nas diversas circunstâncias, ele não está no terremoto, ele não está naquele vento forte que estava derrubando todas as coisas, despedaçando as penhas. Ele não está no fogo, ele não está naquele holocausto novamente, como aconteceu antes, mas ele está num vento tranquilo, uma brisa tranquila, como aquela que bate, aquele barulho quando bate o vento nas folhas das árvores. Aquilo traz então tranquilidade àqueles que ouvem. Deus não está simplesmente nos grandes movimentos e manifestações, não é preciso abrir os céus, cair fogo do céu para nós sabermos que Deus está ali, e é isso que Deus está mostrando para Elias. Porque naquele momento então que ele pergunta novamente: o que você está fazendo aqui? Elias repete de novo. Ele sai daquela caverna, porque ele quer saber onde está Deus. E ele então tem mais uma oportunidade de externalizar toda a sua dor, e ele repete as mesmas palavras. Ele não está conseguindo enxergar a sua própria situação, não está conseguindo enxergar que o próprio Deus está falando com ele, e está diante dele naquele momento, que estava o alimentando e o direcionando. E então o versículo de número 18, Deus mostra para Elias: você nunca esteve sozinho. Independente da circunstância em que nós estamos vivendo, Elias, eu sempre estive com você e sempre estive conservando então aqueles que seriam fiéis a mim, que continuariam lutando pela minha causa. Versículo 18 ele diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias nunca esteve sozinho. Apesar das circunstâncias, apesar do que Obadias havia informado a ele antes do episódio do holocausto, de que alguns profetas estavam sendo protegidos, estavam sendo separados e alimentados pelo servo Obadias, neste momento o sofrimento e a dor de Elias é tão grande, o desespero acaba tomando conta do seu interior depois da mensagem de Jezabel, que ele acaba mentindo para si mesmo. E ele começa a não enxergar a realidade da sua circunstância. E então ele começa a achar que está sozinho, e a solidão o abate, e o desejo de morte então, acrescentado com a frustração, acrescentado com o medo de tirarem a própria vida, isso vai se somando a então que Elias chegue ao ponto de desejar a própria morte. E como agir com uma pessoa que está passando por uma circunstância como esta?
Deus nos ensinou. Ouvir, falar, acompanhar, orientar no momento certo, da maneira certa, com sabedoria, com amor. É o que Deus fez com Elias neste momento, e mostrar principalmente como Deus revelou-se a Elias, que Deus está cuidando, que Deus está presente em todas as circunstâncias, e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. É o que Deus fez com Elias, mostrou a ele que ele tinha uma tarefa ainda a cumprir. Ele teria que ungir ainda um rei sobre Israel, teria que eleger e ungir ainda o próximo profeta que o substituiria, que seria Eliseu, que vai acontecer alguns episódios à frente. Ou seja, a tarefa dele não acabou, existe propósito de Deus na vida de Elias, e Deus vai continuar fortalecendo e direcionando a este servo do Senhor. É o início para o tratamento, é mostrar àquelas pessoas que elas não estão sozinhas, que elas têm um grande propósito, que Deus está agindo, está direcionando, está cuidando de cada uma delas. Porque a depressão pode surgir a qualquer um de nós. A ansiedade, as frustrações, as decepções podem levar qualquer um de nós a um episódio como esse. Nem sempre, como nós temos repetido aqui, a depressão ela é fruto de ação demoníaca ou do pecado, mas pode ser de uma simples frustração, de uma circunstância mais difícil que a pessoa não conseguiu lidar. Ou como Elias, uma exaustão física, uma exaustão mental. Ele enfrentou um grande momento, um momento difícil, de grande pressão. Eram 450 contra 1. Então essa bagagem toda ele está trazendo para um momento em que vem o mensageiro e fala para ele que Jezabel então queria tirar a sua vida. Há um desgaste físico, psicológico, emocional. Então várias coisas acumuladas podem levar não só Elias, mas qualquer um de nós, qualquer pessoa então, a passar por um momento de dificuldade extrema, um sofrimento profundo, como ele passou naquele momento. Mas antes de tudo, Elias deixou de olhar para Deus. Elias deixou de confiar no Senhor. E ao momento que ele foi confrontado, ele não conseguiu ver Deus mais junto dele como ele havia visto quando Acabe havia o confrontado. Então todos os aspectos da vida de Elias estavam desgastados. Físico, psicológico, espiritual, emocional. E aquele homem forte e corajoso, temente a Deus, havia enfraquecido. E como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, quando um espinho na carne o atingiu, foi que ele descobriu então que a graça de Deus poderia o fortalecer. E neste momento Elias tem essa mesma visão de Deus. A graça de Deus é presente no momento mais difícil da sua jornada, quando ele está fraco, e ele pode reconhecer a soberania e a força do Senhor em sua vida para ele continuar a servir ao Senhor diante da sua tarefa. Elias foi aquele profeta então que não vivenciou a morte, né? Deus tinha um propósito na vida de Elias especial, diferente dos outros profetas. Ele foi levado aos céus, arrebatado pelo Senhor numa carruagem de fogo. Ele foi um grande servo do Senhor, temente a Deus, mas ele passou por um momento difícil, onde ele desejou a própria morte, onde nós hoje chamamos isso então de depressão. E o tratamento dele foi Deus ouvir e Deus o direcionar. Pela graça de Deus, ele foi então levado ao tratamento e à cura. É muito difícil, eu acho que nos nossos dias, nós encontrarmos pessoas que estão dispostas a nos ouvir. Pessoas que tenham tempo para parar e ouvir de verdade, ouvir com atenção o que nós estamos falando, qual é a dor que as pessoas têm. Há pessoas que se preocupem com o sofrimento alheio. E isso é extremamente importante nós aprendermos a fazer. Para ajudar essas pessoas,
para ajudar quem está passando por esses momentos a serem tratados e serem curados. Ouvir elas, para no momento certo nós podermos falar, para nós podermos instruir, para podermos então conduzir essa pessoa diante da graça, do poder, da força de Deus, para que elas sejam curadas, porque não existe problema tão complexo no interior de qualquer ser humano que Deus não possa direcionar pela sua graça para que essa pessoa possa ser curada. E nós precisamos entender esse poder de Deus que é revelado então nas Escrituras, para nós sermos curados, quando nós passarmos por esses problemas, para nós conduzirmos outros também à cura, através do poder de Deus que Ele pode ministrar na vida de qualquer pessoa. Muitas pessoas estão ao nosso redor, como nós falamos no início, estão sorrindo, estão felizes, mas por trás de um sorriso pode existir um coração amargurado, pode existir alguém que está sofrendo uma grande pressão, alguém que está desgastado fisicamente e está precisando talvez de ajuda. É o momento de nós sermos sensíveis àqueles que estão ao nosso redor e ouvirmos mais, acompanharmos mais, discipularmos as pessoas, ajudarmos. É o que o Senhor Jesus fazia a todo tempo. Ele olhava para aquela multidão e ele tinha compaixão. Nós precisamos agir como o nosso Senhor agiu, porque é através do seu grande exemplo que nós podemos então ajudar outras pessoas. Porque Cristo Jesus, então, é a encarnação do próprio Deus e mostra como nós devemos agir no dia a dia, porque Ele estava presente na vida das pessoas. Ele estava cuidando, estava atento àquilo que as pessoas estavam vivendo, àquilo que elas estavam falando, aquilo que elas estavam externalizando, a cada mínimo detalhe das suas vidas. E Ele conseguia então, com maestria, retirar isso de cada uma dessas pessoas. E é por meio do que Cristo fez por nós, o seu grande exemplo de serviço, ao cumprir a sua missão, que nós podemos também descansar no nosso Deus e sermos usados pelo Senhor para falarmos de sua graça a outras pessoas. Então eu desejo que Deus nos abençoe a cada dia mais, não só para nós vencermos as ansiedades, as frustrações, a depressão, mas nós também podemos ser usados por Deus para que outros possam também ser curados e possam louvar e engrandecer ao nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Alguém mais gostaria de comentar algo antes de nós encerrarmos? Sim. Uhum. 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 Uma pressão muito grande aí, né? Sim. Sim, sim. A garantia, né? A garantia era a vida dela, né? Uhum. Ele conhecia Jezabel pela história, sabia como ela era, né? E ele está acreditando então que ela vai. Então é a pressão, né? Além do abandono que ele sente, há uma pressão muito grande, né? É verdade. A exaustão de Elias é imensurável, né? Sim, é verdade.
Sim. Uhum. Sim, sim. Sim. E é exatamente isso, né? Essa descrição de como Deus faz, que foi usado depois, né? Para as terapias, né? Psicologias, para tratar os pacientes. E Deus já está aqui nos ensinando como fazer. Exato, né? Ele está fazendo uma terapia, né, com Elias nesse momento. Sim. Isso, então ele comeu bastante, né? Se fortaleceu, precisava disso, né? Uhum. Isso. Sim. Isso. E é tão importante. Isso, e é tão importante a gente pensar nessa questão de solidão, né? Porque quando nós falamos em igreja, né, a gente olha para o Novo Testamento, você observa a igreja sendo tratada como família, né, por Paulo aos Efésios, né? E você entender que existe uma família, né, que passa pelas mesmas lutas, que entende a sua fé, que entende as dificuldades, te dá uma vazão para você dizer, não, eu não estou sozinho, né? E nós precisamos lembrar isso. Todos nós podemos passar por esses momentos de grande pressão, de grande exaustão, de desgaste físico, emocional, né, por várias circunstâncias, mas não podemos esquecer que nós temos uns aos outros por meio de Cristo Jesus para nós podermos continuar a nossa batalha, né? Então que Deus nos abençoe para nós aprendermos a cada dia a viver assim, né? A viver como igreja, a viver como irmãos, e aqueles que estiverem passando por esse tipo de situação, né, que estão nos acompanhando, né, pela nossa transmissão, que saibam, né, que nós entendemos a Escritura e como Deus nos mostra como isso deve ser tratado, e que saibam que aqui existem portas abertas para auxiliar eles também em todos esses momentos.